Olá, minha gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para vocês que estiverem assistindo esse vídeo que é gravado, vai ao ar aqui no nosso canal, todas as terças-feiras, às 12 horas, na live das 12, precedendo nessa data em que ele vai ao ar, o estudo de O Céu e o Inferno, porque nessas ocasiões é uma dose dupla, e hoje a gente tem a grata satisfação de estar encerrando o nosso estudo da obra O que é o Espiritismo, que termina no capítulo 3, Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. Nós vamos sugerir o tema O Progresso da Alma após a Morte, mas antes de trazer o Laurinho para dar o seu boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, pedindo a você para nos apoiar, fazendo uma assinatura solidária, nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, e também enviar suas perguntas, sugestões e críticas aí nesses canais que a gente acaba de mostrar, deixar aí epigrafado para vocês. Sem mais delongas, Lauro, seja bem-vindo, né? Obrigado, Beto. Muito bom estar aqui juntamente com você e com quem está nos assistindo nesse momento, esteja onde ele estiver, onde você estiver. Seja muito bem-vindo para esse estudo. E como o Beto colocou, vamos encerrar hoje essa obra, esse opúsculo, né? E é com muita satisfação mesmo, porque é o primeiro trabalho aqui que eu estou participando com o Beto, que nós estamos concluindo, de fato, o estudo, né? Passo a passo, texto a texto, analisando, e é muito, 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 para mim, uma grata satisfação e felicidade, e é assim que eu me dirijo a esses bons espíritos que já estão conosco, com esse sentimento de gratidão e, claro, a Deus. Beto. Significando, todavia, que nós vamos utilizar essa obra sempre que necessária nos outros encontros, como temos feito aqui, a gente lança a mão sempre de várias informações, tem muita coisa aqui que é bom recuperar, porque nesse diálogo de Kardec, ele facilita bem a nossa compreensão para a gente dialogar com obras mediúnicas, com mensagens, enfim, com tudo que é trazido aí do mundo espiritual. Nem tudo é doutrina espírita, o que é doutrina espírita está no espiritismo, que é uma ciência dos espíritos superiores, e aquilo que é doutrinário é o que está naquilo que se convencionou chamar de codificação espírita, mas na própria doutrina espírita, que é o conjunto de obras que contém a ciência filosófica transmitida pelos espíritos superiores, como eu mencionei agora há pouco. Então, com muita satisfação, Laurinho, eu passo agora a gente já ir para as questões finais. As almas progridem intelectual e moralmente após a morte? E aí, hein, gente? Isso aqui tem muita gente que fala, escreve. Elas progridem mais ou menos, segundo sua vontade. E algumas progridem muito. Porém, tem necessidade de pôr em prática durante a vida corporal. Tem necessidade de pôr em prática o que adquiriram em ciência e moralidade. As que permanecem estacionárias retomam uma existência análoga que deixaram. As que progrediram merecem uma encarnação de ordem mais elevada. Estando o progresso na dependência da vontade do espírito, existem alguns que conservam durante muito tempo os gostos e as tendências que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. E aí cita-se, né? Revista Espírita de 1858, já trabalhamos aqui, inclusive em programas, né, com o Matheus, com o Lauro, nas segundas-feiras, né? A Rainha de Oude, nas revistas espíritas também, né? O Espírito e os Herdeiros, que a gente vai trabalhar, o Tambor de Berezna, de 59, o Antigo Carroceiro, de 60, Progresso dos Espíritos, em 61, Progresso de um Espírito Perverso, em 61, e por aí vai, né, gente? Várias obras que a gente vai examinar. Passo para você, Laurinho.
E o que né, é bom destacar que quando fala em vontade, então a alma progride, o espírito progride no mundo espiritual, mais ou menos de acordo com a vontade. Então vamos pensar, o espírito pouco adiantado mesmo, o espírito que está, né, mais lá na sua infância mesmo. Ele progride no mundo espiritual? Quase, gente, quase nada, porque ele tem pouco desenvolvimento intelecto e até mesmo pouco desenvolvimento moral. Então, ele reencarna. Ele vai reencarnando para ir na experiência se instruindo. Mas aquele outro que já desenvolveu mais a inteligência e o senso moral, esse começa a fazer uma avaliação daquilo que precisa. E aí, agora entra um fator aqui, o quanto que ele realmente compreende e quer pôr em prática aquilo que ele quer mudar nele. Aí entra o fator da vontade. Se esclarecendo para poder, numa nova encarnação, fazer melhor. E aí? E há aqueles outros que eles estão muito mais ligados às coisas do mundo físico, às sensações do mundo físico, que esses permanecem estacionários. Então, eles escolhem meios de encarnar para satisfazer novamente esses valores materiais, não dando tanto valor ao que se refere ao espírito. Então, por isso, ele se torna mais estacionário. Mas, de certa forma, né, vai reencarnando até que ele perceba o quanto ele está atrasado. Porque uma encarnação que ele pouco aproveitou, ele novamente vai ter que, né, voltar aqui para fazer de novo, porque ele pouco aproveitou. Então, ele precisa trabalhar isso que ele não trabalhou numa existência anterior. Beto? Aqui, Lauren, tem algumas leis que regem a alma. Lei do progresso, óbvio, nós estamos falando disso. Livre-arbítrio, que é princípio espírita. Então não acontece nada sem a vontade do espírito. Ele precisa ter vontade, disposição. E aí eles vão dizer assim, tem aqueles que estão no mundo espiritual e que lá eles progridem muito, muito. Mas progride a razão de quê? O que é que você adquire lá? Ciência e moralidade. O que é ciência? Ciência é conhecimento. Então, seria aqui complexo da gente mencionar qual ciência que ele está aprendendo lá. Vai demandar aptidão dessa alma, né? E moralidade é senso moral. Moralidade é sempre a razão do dever, do bem, né? E da inclusão do outro. Servir, coletivo, buscar ser útil, trabalhar em prol do outro. Nós estamos falando no aspecto moral, né? Moral para os espíritos é o bem que se faz pelo outro para o outro, sem qualquer tipo de interesse, né, para si. Ele vai dizer que tem espíritos no mundo espiritual que fica estacionado. Não vai para frente, não retrógrado, mas ele não aproveitou. Feriu o livre-arbítrio? Também não. Mas agora, Laurinha, aí que eu quero provocar. Por quê? A gente já ouviu dizer que se o espírito fez alguma coisa, cometeu um ilícito, infração, etc., que ele volta aqui para pagar. Ele volta para pagar. E a gente já percebeu que inclui-se aí no pagar, que a gente poderia dar o nome, que ele volta aqui somente para se instruir, né? Então ele está voltando aqui para se instruir. Ele não veio para pagar. Mas aí coloca outros espíritos que são os tais credores. Ou pior, Laurinho, que são espíritos que estão sofrendo igual bengala de cego na mão daquele infeliz, ou daquela, porque também estão nessa linha do débito e crédito aí, de fez alguma coisa, também está pagando. E aqui eu entendo o seguinte, progride moral e intelectualmente no mundo espiritual, progride, adquire ciência, adquire conhecimento, faz inventário do que fez, observa aqueles outros que estão ali
para orientação, então tem como se adquirir absorvendo o conhecimento daquele que está te instruindo. Mas ele fala assim, só que você está absorvendo apenas teoria. Tudo que você está adquirindo é necessário uma reencarnação para você colocar em prática o projeto que você vai fazer com aquele conhecimento. Então, eu estou numa escola e eu falo assim, quando eu crescer, né, a gente tem essa história aqui, né? Quando eu crescer, eu quero ser médico, professor, padre, policial, advogado, engenheiro. Eu quero ser gari, eu quero ser passista, lá da Sapucaí, eu quero ser sambista, eu quero tocar um instrumento, eu quero alguma coisa, tá? E para eu colocar em prática tudo que eu aprendi. Então, nós temos aí uma questão seguinte, mas se eu cheguei lá, não progredi, não escolhi nada, e aqueles tais que conviveram comigo progrediram, eles não estão mais ali à disposição, né? A lei no mundo espiritual é a fila que anda. A fila andou. E aí você que está estacionado no fim da fila. Então, veja, vai ser meio difícil de casar essa ideia do pagamento, do débito, do crédito. Né? E ele vai dizer assim, olha, a lei do progresso é lei, nenhuma reencarnação é perdida, mas o espírito só progride se quiser. Porque, às vezes, ele busca uma situação, busca outra, mas ele não muda sentimento, ele não muda gosto, ele não muda tendência, ele mantém os mesmos hábitos. Ou seja, ele se compraz naqueles hábitos. Então, Laura, aí eu tenho essas percepções aí. Né? A rainha de Oud, aquela que ela, no mundo espiritual, ela estava aprendendo? Não. Ela estava querendo ser servida, como ela é servida na carne. Ela queria... imagina, como é que ela vai escolher alguma coisa? Ela vai querer escolher ser rainha de novo, né? Passo para você. É isso aí. E lembrando que aqueles espíritos superiores, a gente estudou isso na obra do Céu e Inferno, inclusive nós fizemos até um vídeo depois, porque o Beto e eu, nós estávamos, né, estudando, porque no nosso estudo anterior ficou capenga o entendimento, e a gente, então, depois dedicou ao estudo da obra do Céu e Inferno seguinte, a analisar melhor aquilo que nós não havíamos compreendido bem. Então, lá, espíritos superiores, eles avançam no mundo espiritual em conhecimento, em estudo, tanto é que depois, né, tem espíritos que nem reencarnam mais, que são os espíritos puros, mas que continuam progredindo no campo de conhecimento que a gente não consegue entender. Então, quanto mais o espírito avança, menos ele vai precisar da reencarnação, da encarnação, e ele vai avançando mais e mais no mundo espiritual. Por quê? Porque o seu desenvolvimento intelectual, a sua vontade esclarecida, vai se tornando cada vez mais evidente. Então, é óbvio que aí, para ele reencarnar já não é necessário mais. Mas, enquanto isso, a gente precisa estar aqui na matéria para colocar em prática aquilo que a gente ainda está tentando melhorar. Beto? A 157. A sorte do ser humano na vida futura está irremediavelmente fixada depois da morte? Olha que pergunta, hein, Laurinho? A fixação irrevogável da sorte do ser humano depois da morte seria negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Pois existem muitos que não puderam se instruir suficientemente, sem falar dos idiotas, dos cretinos, dos selvagens, das inúmeras crianças que morrem antes de terem experimentado a vida. Entre as próprias pessoas instruídas, existem algumas que podem se julgar suficientemente perfeitas para serem dispensadas de progredir mais. Não é uma prova manifesta que Deus dá de sua bondade permitir ao ser humano fazer no dia seguinte o que não pôde fazer na véspera? Se a sorte está irremediavelmente fixada, por que os seres humanos morrem em idades tão diferentes e por que Deus, na sua justiça, não deixaria a todos o tempo de fazerem o máximo de bem possível, de repararem o mal que fizeram? Quem sabe se o culpado que morre aos 30 anos não teria arrependido e tornado-se um homem de bem se tivesse vivido 60? Por que ele tira a Deus o meio de fazê-lo e por que o concede a outros? Só o fato da diversidade de duração da vida e do estado moral
da grande maioria dos seres humanos, prova a impossibilidade de admitirmos a justiça de Deus, se admitirmos a justiça de Deus, de já estar fixada a sorte da alma após a morte de maneira irrevogável. Ele dialoga com céu e inferno aqui, Laurinho. Verdade, dialoga com os dogmas da igreja, né? Então, para aí, eu fiz o bem, eu obedeci a Deus, eu sou temente a Deus, céu. Eu pisei na bola aqui, fui um camarada que, né, não fui temente a Deus, inferno. A alma está irrevogavelmente, já está, né, como se diz, declarado a minha situação após a morte? Não. Então, aí, né, nós precisamos aqui também voltar para aquela ideia de umbral, de colônia, né? Pensar bem isso. A alma está irrevogavelmente fixada no mundo espiritual, por exemplo, a sorte dela no umbral, só porque ela aqui fez algo, né? Não existe, gente, é a mesma coisa de pensar em céu e inferno. Nós temos que pensar o seguinte, o que a criatura fez aqui, o ser humano, enquanto encarnado, o que de bom ou de ruim ele fez, são os frutos que ele vai colher disso no mundo espiritual. Causa e consequência. Então, a fixação, se eu me permitem dizer aqui, está na vontade do próprio Espírito, em ser bom, em fazer o bem, ou não ser bom e praticar o mal. Então, aí a sorte... Só que não é irrevogável, porque depende do esforço dele depois vir aqui fazer melhor e cada vez mais ele progride. Então, não há, né, nada que nos espera no mundo espiritual em que a gente vai ser punido eternamente ou vamos merecer o céu, a beatitude contemplativa para a eternidade. Não existe na doutrina espírita, ele não defende isso aí, Beto. E se vale para essa situação, né, na sorte na vida futura, a sorte na reencarnação também não está delimitada também não, porque ele escolhe um gênero e vai estar sujeito às circunstâncias e também às decisões que ele for tomando a partir daquele gênero. Então ele pode ter nascido no meio de gente de má vida e tomar excelentes decisões e tomar um caminho totalmente distinto e diverso, melhorando-se intelecto moralmente após essa situação ali. Ô Beto, e nós vamos, assim, eu creio que você deve conhecer, quem está nos assistindo agora com certeza conhece, e tem pessoas que se julgam muito humildes. Tem pessoas que se julgam extremamente humildes e já acreditam ser merecedor do paraíso. Então, para essas pessoas, o que elas menos querem preocupar é com o seu progresso, né? Tanto intelectual ou quanto moral. E se ela preocupa com o intelectual, ela preocupa no campo do conhecimento científico humano. Mas no campo científico moral, né? No campo do conhecimento moral, aqui corrigindo, ela não preocupa porque ela já acredita ser merecedora do céu. Então, né? E por causa disso, ela vai ter a sua sorte revogada lá no mundo espiritual. Irrevogavelmente, a sorte já definida? Não. Ela vai compreender ao longo das suas existências que ela tem que se esforçar para fazer o melhor, para assim ela se sentir feliz, Beto. Muito bom, Laurinho. Vamos passar para a próxima, que vai tratar da vida futura das crianças, né? Então, qual é na vida futura a sorte das crianças que morrem em tenridade? Essa é uma das questões que melhor provam a justiça e a necessidade de pluralidade das existências. Uma alma que só tivesse vivido alguns instantes e não tendo feito nem bem nem mal, não mereceria recompensa nem punição. Aqui ele está trabalhando com a ideia de castigo e recompensa. De acordo com a máxima do Cristo, que cada um é punido ou recompensado segundo suas obras, seria tão ilógico quanto o contrário à justiça de Deus admitir que, sem trabalho, ela fosse chamada a gozar de felicidade dos anjos, ou desta pudesse ser privada. Entretanto, ela deve ter uma sorte qualquer. Um estado misto na eternidade seria da mesma maneira injusto. Uma existência interrompida no seu início não pode, portanto, ter nenhuma consequência para a alma. Nenhuma consequência. Sua sorte atual é aquela que mereceu em sua existência precedente.
e sua sorte futura, aqui merecer por suas existências posteriores, Laurex. A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Então, o que eu fizer de bom aqui, vou me beneficiar disso, né? A felicidade que eu vou sentir como espírito desencarnado é proveniente do que eu fizer de bom aqui. Ao contrário disso que eu falei, vou sofrer mesmo, vou ter sofrimento moral em função dessa imperfeição, dessa má vontade. Imagine, Beto, uma vez eu escutei de uma pessoa, eu achei isso até um pouco meio grosso, mas verdadeiro. Uma mulher estava dialogando com ele, e essa mulher de uma religião, ela disse assim, que as crianças, quando morre uma criança, ela vai diretamente para o céu, porque ela é um anjo. Aí esse cara falou, então quer dizer que se eu tenho meu filho, o ideal que eu tenho que fazer é matar enquanto ele é criança, porque eu vou garantir para ele o paraíso. E aí, depois eu pensando, eu falei, gente, faz sentido. Se a gente pensar dessa forma, então um pai que ele fala assim, eu quero que o meu filho ele viva no paraíso, então vai lá e mata o filho enquanto ele é criança, porque isso é inadmissível, né? Isso não casa com a justiça de Deus. Aquela pessoa que viveu pouco aqui, uma criança, ela terá uma outra oportunidade para que aquele espírito terá outra oportunidade para fazer aquilo que na existência passada não pôde fazer por um motivo ou outro. E aí o mérito vai estar em cada vez mais ela fazer o melhor, esse espírito, e vai conquistando por si mesmo, pelo seu esforço, a felicidade, o progresso que todos nós almejamos. Mas vejam, não tem um lugar determinado, porque morreu enquanto era criança, e não fez nem o bem nem o mal, então vai para o céu. Aí também entra a questão da injustiça, se a gente pensasse dessa forma. Imagina, uma criança que não fez nem o bem nem o mal, morreu e vai para o céu. E aí eu, que vivi durante a minha vida toda, estou com meus 54 anos, por uma pisada de bola qualquer aí, né, vou para o inferno. Então, cadê a justiça de Deus? Eu poderia ter vivido menos, ter sido uma criança morrida na infância, para mim merecer o paraíso. Então, a gente fica pensando nisso, Beto. Lauren, uma existência interrompida no seu início não pode, portanto, ter nenhuma consequência para a alma. Por que essa criança vai chegar no mundo espiritual e ter que ficar lá como criança? Se ver no perispírito de criança? Não faz sentido. Mas há perturbação do espírito? É outra coisa, não é disso que está se tratando. Aqui nós estamos falando da criança que morre criança, chega no mundo espiritual, as pessoas falam assim, é espírito fulano que cuida, está na creche tal, está no lugar tal. Não faz sentido. A creche é para a vida material. Infância é para a gente na carne. Experimentar viver a infância, a adolescência, a juventude, a madureza e depois a nossa velhice, a melhor idade, né, como diria, fases da vida na matéria. Poxa vida, que justiça divina seria essa se eu tenho que experimentar as mesmas coisas em 2 lugares? Que salada mista é essa? Não tem consequência. A criança está passando com a mãe, e aí, por causa da ação de uma bendita alma qualquer ignorante lá, explode uma bomba. Que culpa tem? Por que vai sentir consequência? Nada. A circunstância. Hoje tem pessoas que estão sofrendo aí as atrocidades de uma guerra, de um lado, de outro. Não está aqui para defender nada a respeito. Mas estão sofrendo. Elas são culpadas de quê? As crianças são culpadas de quê? Não, elas escolheram no mundo espiritual um gênero de prova que era ali, naquele lugar que elas iriam experimentar. Sabiam dos conflitos, sabiam das circunstâncias. E aí, por que vai para o mundo espiritual? Precisa estar lá no lugar onde o perispírito precisa ser tratado porque foi explodido por uma bomba. Gente, faz sentido isso? Isso não é racional. Então, Lauren, é isso que eu queria dizer. E aí,
a gente pode ir para a questão 159, que nos ajuda também a pensar sobre isso. Acho que você quer falar, pode falar. O que eu quero dizer aqui na sua fala aí, que isso não é racional e isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita não fica tratando desse negócio que perispírito tem que ser tratado no mundo espiritual, tem que ir para o hospital. Olha, gente, a doutrina espírita não trata disso, né? Eu conheço aqui uma pessoa me deu uma determinada obra, eu nem sei que obra é essa, que ele veio dizer para mim que o espírito, quando ele está naquela transição da infância, desenvolvendo o seu corpo físico, quando morre, chega no mundo espiritual, ele tem metade criança e metade adulto. Eu falei, gente, que coisa louca é essa? Isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita é racional, é entender o processo, como se dá. Aí a gente caminha racionalmente, Beto. É isso aí. 159. As almas têm ocupação na outra vida? Ocupam-se elas de outras coisas, além de alegria e sofrimento? Se as almas só se ocupassem de si mesmas durante a eternidade, seriam egoístas. Interessante, Laurinho, aqui usar essa resposta, né? Eternidade. Ele está falando do mundo espiritual, mas ele está falando de eternidade porque não tem espaço, não tem tempo, não tem cima, não tem baixo, trás, frente, direita, esquerda. Ele está falando de eternidade, a coisa que não tem princípio e nem final. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Né? Então, ele está falando disso. Voltando para o texto, então. Se as almas só se ocupassem de si mesmas durante a eternidade, seriam egoístas, e Deus, que condena o egoísmo, não poderia provar na vida espiritual o que pune na vida corporal. As almas ou espíritos têm ocupações relativas ao seu grau de progresso, ao mesmo tempo que procuram se instruir e se aperfeiçoar. O Livro dos Espíritos, número 558, Ocupações e Missões dos Espíritos. E aí, Lauren, né? Aqui a pessoa preguiçosa, ela vai sofrer, né, o resultado da sua preguiça, né? Então não se premia pela lei divina a preguiça de outros que prejudica terceiros, né? Então ele está falando que o mesmo se dá no mundo espiritual. Passo para você. E nós já trabalhamos na obra do Céu e Inferno. Aqui ele não menciona a obra do Céu e Inferno, pessoal, porque nós estamos aqui falando, se eu não me engano, 1858, Beto, essa obra, não é? Então, nós estamos falando de 1858, 10 anos antes, 7 anos antes da obra Céu e Inferno. Então, lá Kardec vai falar que os espíritos, há essa ligação daqueles que estão mais à frente, auxiliam os que estão refratários, e a que estão mais atrás, e aqueles que estão ali, compartilham no mesmo nível ali, se assemelham, vivem, né, pela diversidade, e convivem pela diversidade, e buscam auxílio àqueles que estão mais avante. Então, a alma no mundo espiritual, ela se movimenta, ela trabalha. Aí o Beto trouxe agora, aquela pessoa que vive aqui na preguiça. Claro que como espírito desencarnado em si, que ela nutriu é um espírito pouco adiantado, né, que ainda está vivendo mais as paixões. Então, é natural que no mundo espiritual ela vai mais ser auxiliado do que auxiliar, porque isso vai de acordo com o adiantamento do espírito, ele vai trabalhando de acordo com o seu adiantamento, tá? De acordo com o seu adiantamento, vai sendo útil de acordo com o que ele tem de conhecimento. Aí ele vai tendo a sua ocupação nesse processo, né, nesse universo infinito de Deus. Beto. Aurinho, na minha anotação aqui, que é o Espiritismo, é 1859, tá? Ótimo. Obrigado, Beto. Beleza, então vamos lá, vamos seguir, né, o bonde. Em que consistem os sofrimentos da alma após a morte? Essa pergunta aqui é maravilhosa. As almas culpadas são torturadas em chamas materiais? A igreja reconhece perfeitamente hoje que o fogo do inferno é fogo moral e não material, mas não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas os colocam sob nossos olhos, ou seja, os sofrimentos. Por esse meio, podemos apreciá-los e nos convencer de que, por não resultarem de fogo material, que não poderia, com efeito, queimar
almas imateriais, os sofrimentos não são menos terríveis em certos casos. Essas penas não são absolutamente uniformes. Então não tem lei de causa e efeito. Porque lei de causa e efeito importa uniformidade. Variam ao infinito, segundo natureza e grau que servem de castigo. Não é nem castigo. Serve para, como se fosse. É assim que certos homicidas são obrigados a permanecer no local do crime, tendo sem cessar suas vítimas sob os olhos. Que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses mesmos gostos, mas a impossibilidade de satisfazê-los materialmente é uma tortura. Que certos avaros creem sofrer o frio e as privações que suportam durante a vida da avareza. Outros permanecem junto aos tesouros enterrados e experimentam angústias perpétuas pelo medo de que lhes roubem. Em suma, não existe um defeito, uma imperfeição moral, nem uma ação má que não tenha, no mundo dos espíritos, seu reverso e suas consequências, Laurim, naturais. E para isso não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Por toda a parte onde se encontra, o espírito perverso carrega consigo seu inferno. Além das penas espirituais, existem as penas e as provas materiais que o espírito que não se depurou sofre uma nova encarnação. Sofre em uma nova encarnação, na qual é colocado numa determinada posição para experimentar o que fez os outros sofrerem. Ser humilhado se for orgulhoso, miserável se foi mal rico, infeliz com os filhos se foi mau filho, etc. A Terra, como já dissemos, é um dos lugares de exílio e expiação. Um purgatório para os espíritos dessa natureza. E depende de cada um não voltar a ela se aperfeiçoando-se suficiente para passar para um mundo melhor. Aí ele pede para ler um pouquinho, para entender o que ele falou. Ele fala assim, o Livro dos Espíritos, número 273, Percepções e Sensações de Sofrimento dos Espíritos. Idem, livro 4, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Futuros. Revista Espírita de 1858. O Assassino Lemer. Idem, 1858, O Suicida de Samaria. Idem, 1858, Sensações dos Espíritos. Idem, 1859, O Pai Crepin. Idem, 1860, Estelle Renier. Idem, 1860, O Suicida da Rua Campex. 1860, O Castigo. Idem, 1860, Entrada de um Culpado no Mundo dos Espíritos. Revista Espírita de 60, Castigo do Egoísta. Revista Espírita de 61, Suicídio de um Ateu. Revista Espírita de 1861, A Pena de Talião. Então, tem que ler muito, Lauro, para não entender quando ele fala consequências naturais, que cada um sofre segundo o grau e a natureza, né, daquilo que praticou, daquilo que fez, que os espíritos, por exemplo, aqui atrás ele fala assim, o espírito do avaro crê, está crendo, ele pensa que está sofrendo frio, ele pensa que está sofrendo privação, ele pensa que está do lado do tesouro que ele enterrou, ele sente uma angústia profunda, mas é moral, profundamente moral, um fogo que queima. Por quê? Porque é um espírito inferior, um espírito sem conhecimento, e aí eu teria que voltar um pouco atrás, Laurinho, quando a gente falou assim, o gênio de morte influi no estado da alma? Sim, mas a ligação do espírito com a matéria, conhecimento que ele tinha do mundo espiritual, né, as impressões dele, se ele se ocupou disso ou daquilo, enfim, conhecimento aqui faz parte. Então tem que ligar essa pergunta 149 aqui do Kardec com o restante, porque senão fica manco o meu conhecimento.
né? Então, passo para você. Não, Beto, e lembrar, né, que assim, aí de novo eu quero me reportar a Jesus aqui, quando ele vai dizer assim, né, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Você percebe que Jesus, ele está dizendo o seu tesouro, ele não falou o tesouro, porque o sofrimento para o Espírito é inerente à sua imperfeição, não é a imperfeição do Espírito, de modo geral. Então, quando nós estabelecemos leis de causa e efeito, nós estamos generalizando, colocando todo mundo no mesmo nível. Então, do jeito que o Beto vai ter que reencarnar para pagar algo que ele fez no passado, eu vou ter que reencarnar para passar algo porque eu pratiquei algo semelhante. Isso não coaduna com a doutrina espírita, com os ensinamentos. Há aí uma infinidade de entendimento do espírito, de responsabilidade, de conhecimento, né? Nem entendimento, de conhecimentos. Existe o que nós vamos chamar de atenuante, né? Tem tantas coisas que a gente precisa dialogar e pensar assim, o que há é causa e consequência. E Kardec diz na obra Céu e Inferno, se o espírito ele tem 10 imperfeições, ele vai sofrer as consequências dessas 10 imperfeições. Se ele vai diminuindo, agora ele tem 9 imperfeições, então ele vai sofrer as consequências dessas 9 imperfeições. E essas imperfeições, ela é individual, porque outro espírito pode ter imperfeições semelhantes a dele, daquele outro, mas o entendimento é diferente. Então, o sofrimento será para ele sofrimento moral diferente. Não podemos colocar tudo igual. Então, logo a encarnação para ele, uma nova reencarnação, será de acordo com o entendimento que ele tem dessas responsabilidades, desse sofrimento, né, de tudo isso que o faz sofrer, Beto. E resumindo, né, o sofrimento moral do espírito está na razão do seu grau de pureza ou de impureza, né? É isso. E aí ele precisa se instruir na experiência. Aí diz assim, então ele é colocado, sim, ele é colocado numa determinada posição, porque todos nós, assim, somos colocados em razão da lei natural de reencarnação para os espíritos que não se depuraram. Agora, você estuda para poder escolher, porque anteriormente a gente percebeu assim, os espíritos respeitam o livre-arbítrio, né? Então, a todo momento a gente está verificando aqui, né, que o espírito possui livre-arbítrio. E aí, esse livre-arbítrio, ele não é violado. Por quê? Onde que a gente viu isso? Lá naquela pergunta que falava do progresso da alma, intelectual e moralmente. Então, como que elas progridem? Segundo sua vontade. Tem as que ficam estacionárias, tem as que têm necessidade de pôr em prática o que aprendeu na vida corporal. Então, eu preciso ler essa 156 com a resposta que a gente acabou de comentar aqui, né? Porque ele é colocado, porque não, Deus e os bons espíritos? Não. Os espíritos vão exercer uma influência moral para o espírito inferior, de modo que ele receba as instruções, ele receba as informações e ele não tape os ouvidos espirituais e ele fuja das informações. Não, a informação ele recebe. Agora, se ele vai querer ficar estacionário, usar ou se colocar nessa ou naquela situação, isso vai depender dele. Se ele tiver de má vontade, com certas dificuldades, ele vai ser induzido pela influência moral do espírito que lhe é superior a receber uma oportunidade em que será útil para ele. Mas qual é a utilidade dessa encarnação? Proporcionar a ele fazer uma escolha com conhecimento de causa, né? E aí, Lauren, passo para a questão 161, que é a utilidade da prece, né? A prece é útil para almas sofredoras? A prece é recomendada por todos os bons espíritos. Além disso, solicitada por espíritos imperfeitos como um meio de abrandarem seus sofrimentos. A alma pela qual se ora experimenta um alívio, porque isso é um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem por suas dores. Por outro lado, pela prece,
ele é incitado ao arrependimento. Então, aquele sofrimento moral que se falou anteriormente também tem razão no grau de arrependimento que esse espírito teve ou não. Ou ao desejo dele de fazer o que for preciso para ser feliz. Então, aqui, Lauren, isso me induz a pensar na compreensão. O espírito precisa ter compreensão. É nesse sentido que se podem abreviar suas penas, se por seu lado nos ajudarem com boa vontade. Então, ele precisa também se abrir, querer, né, desejar. Então, ele precisa buscar a compreensão. Que será fornecidos os elementos para ele, serão fornecidos esses elementos. Porém, ele vai fazer o uso segundo o seu livre-arbítrio. Lauro Rodrigues. E a prece, como é uma magnetização, né? Então, quando nós oramos por um espírito sofredor, e essa oração ela é feita realmente com desejo de ajudar, de ser útil, esse espírito ele se ressente, porque altera o seu estado de vibração. Né? Então, aquele perispírito que estava mais denso, com essa soerguer à vontade, dá a esse espírito condição dele meditar melhor sobre o que lhe faz sofrer. E provoca nele um arrependimento, provoca nele o desejo de ser melhor. Enfim, então a prece tira o espírito desse estado, ajuda o espírito a sair desse estado de perturbação, porque é como se acendesse uma luz, né, diante dele, e aí ele se ressentido dessa prece, ele ora a Deus. Então, a prece sempre é benéfica para nós encarnados, que vamos lembrar que somos espíritos, e, claro, para os desencarnados também, Beto. Laurinho, chegamos ao final da obra do nosso programa, a última questão que contém esse capítulo 3. Questão 62. Em que consistem os gozos das almas felizes? Passam a eternidade na contemplação? Vamos lá, vamos colocar aí na tela. Resposta. A justiça manda que a recompensa seja proporcional ao mérito, assim como a punição à gravidade da falta. Há, portanto, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que esta entra no caminho do bem, até que tenha atingido a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não possuir nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos seres humanos. O amor que os unem os espíritos é para eles fonte de felicidade suprema. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a do egoísta, visto que sua existência seria inutilidade sem termo. A vida espiritual é, ao contrário, uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, como seus agentes no governo do universo. Missões que são proporcionais ao seu progresso e com as quais ficam felizes, porque lhes fornecem as ocasiões de se tornarem úteis e de fazerem o bem. O Livro dos Espíritos, número 558, Ocupações e Missões dos Espíritos, Revista Espírita de 1860, Os Puros Espíritos, A Morada dos Bem-Aventurados, Ida em 1861, ou seja, Revista Espírita, a Senhora Gordon. E aí, Laurinho, por último, a observação ou nota de Kardec. Convidamos os adversários do Espiritismo, né, os inimigos do Espiritismo, e aqueles que não admitem a reencarnação, a darem aos problemas acima uma solução lógica, por outro princípio que não da pluralidade das existências. Então, soluções de alguns problemas pelo Espiritismo, né? Pluralidade das existências soluciona
uma quantidade enorme, Laurinho. É verdade, Beto. Não tem, é somente por meio da reencarnação que nós vamos conseguir explicar essas anomalias da vida, né? E aí, quando nós falamos em expiação, e aqueles entendendo a expiação, quando o espírito ele está apto a agora escolher provas que lhe ajude a superar as suas imperfeições, então ele vem agora para trabalhar pelo seu esforço, superar pelo seu esforço aquilo que o condicionou, que está entravando o seu progresso. Então, esse espírito, ele vem, né? E aí agora eu já quero também aqui colocar aquele espírito que já tem um entendimento mais amplo disso. Porque tem aquele que está começando a tomar consciência e vai escolhendo, e ele vai muitas das vezes murmurando, ele vai falindo nas suas provas, e tem aquele outro que agora, por exemplo, o Marcel, do quarto 5, né, que é um espírito que escolhe uma prova muito complicada, fisicamente ele é muito deformado, sente dores, e que ele é feliz. Então, os espíritos vão dizer, as almas já se sentem felizes quando praticam bem. Né? E a felicidade dos espíritos puros, ela é algo que a gente não consegue aqui compreender. Então, ele vai dizer, porque ele não sente ciúme, não sente inveja, não sente uma série de coisas que faz parte das emoções humanas, né? Que está ligado à personalidade. Então, o espírito que vai escolhendo provas conscientes para superar suas imperfeições, e ele já avançou bem, ele sente felicidade. E todas as vezes que ele pratica o bem aqui, que em existências anteriores ele fazia ao contrário, todas as vezes que ele pratica, é claro que ele sente uma felicidade crescente, porque ele está, por assim dizer, comprovando a ele mesmo que ele está vencendo aquilo que o entravou. Então, a felicidade para ele é crescente. É como aquela pessoa que sente felicidade, pessoa, viu? Um ser humano, quando ele começa a dizer não às drogas ilícitas, às drogas lícitas, por exemplo, a bebida, o jogo, né? Todas as vezes que ele diz não a isso, ele sente uma força para continuar lutando contra isso. Então, fazendo essa analogia meia boba, é só para a gente entender o que é a felicidade aqui da alma quando ela pratica o bem. Né? Então, todas as vezes que você pratica o bem pelo bem, a felicidade ela se torna crescente para ela, cada vez mais crescente quando isso se repete e se torna um hábito até chegar a um estado de pureza, Beto. Pois é, essa última questão aqui, ela fala de atributos de Deus, do Criador, né, da justiça divina, né? E aí ele até dialoga, né? Ele está usando a ideia de recompensa para as pessoas compreenderem o assunto aqui, mas não há castigo nem recompensa. É uma questão de mérito, a cada um segundo suas obras. Mas está escrito também, ele falou assim, a justiça manda que a recompensa seja proporcional ao mérito. Então, aqui ele não usou recompensa no sentido do castigo e da recompensa das igrejas ancestrais. Né? E quando ele fala assim, que como punição a gravidade da falta, então, aqui também punição, né? Ferir as pessoas, castigar as pessoas, aqui até usou uma expressão assim, punição. Mas veja bem, é preciso ter em mente que a escolha é do espírito. Então, quando a gente fala também em punição, porque depois ele só vai falar em gozo, em felicidade, etc., mas antes, porém, está falando em punição, eu preciso pensar naquela questão anterior, no conhecimento do espírito, na compreensão que ele tem, né? no grau evolutivo que ele está, que ele se encontra, né? Quais são seus gostos, seus pendores, seus desejos. Então, enquanto você falava aí, eu coloquei assim, né? Será que o espírito tem interesse em passar em revista a sua encarnação anterior? Ele precisa chegar no mundo espiritual, precisa saber se ele tem esse desejo, porque tem um espírito que nem compreende nada. Na prática, ele tem que reencarnar. E aí, o que acontece? Esse espírito que não possui conhecimento de causa algum,
aplica-se a questão 262A. Deus não apressa a expiação porque ele não tem conhecimento, não vai ser útil para ele. Então, vai ser oportunizado para ele uma reencarnação, porque é lei natural, mas que lhe seja útil para o aprendizado. Então, ele faz diferença entre bem e mal? Para ele diferencia mentalmente? Ele tem essa... Para ele, bem e mal tem diferença? Ou para ele fazer o mal para os outros é uma questão de prazer? Ele se sente até revigorado com isso. Tem que levar isso em consideração. Ele tem reconhecimento de culpa de alguma coisa? Ele se viu culpado? Então, os itens anteriores, ele tem que estar respondendo positivamente. Ele precisa querer passar em revista a encarnação, ele já precisa ter conhecimento do bem e o mal, aí ele reconhece que um ato dele foi mal feito, então ele tem uma necessidade. Ele está arrependido de verdade? Porque também tem essa questão, né? O do arrependimento precisa ser eficaz. Está lá no Céu e o Inferno. Kardec não cita aqui, essa obra é de 59, Céu e o Inferno de 65. Tem disposição moral para mudar? Porque também precisa ter disposição moral para mudar. Né? Porque nem sempre aquilo que está à disposição para ele fazer, ele está apto. Então ele precisa se dispor. Ele possui o conhecimento adequado para fazer uma escolha da prova com conhecimento de causa, ou seja, de que é útil e necessária para ele, não para os outros. Aí eu acho que tudo isso aqui, Laura, é um apanhado que a gente precisaria falar, né? Então, para os espíritos puros, superiores, a vida não é monótona, também está lá em o céu e o inferno, não tem isso, né? Eles têm missões. Aí, que missão? Ah, não, eu me candidato para a missão. Não. Ele tem que estar preparado. Então, não se oferece, sai lá falando assim, gente, quais são os espíritos que estão aí voluntários, dispostos a fazer tal coisa? Tem isso no mundo espiritual, não. O espírito que já está apto, ele já vai para aquela missão. Por quê? Ele será atraído para aquele grupo. Ele é atraído para aquele grupo. Isso é lei natural, né? E os espíritos estão se comunicando por sintonia e preferência dos seus, né, do seu grau de desenvolvimento usando seu perispírito. E o espírito, ele se despoja de quê? Né? Chegado a um espírito feliz, ele primeiro tem conhecimento de todas as coisas, não é o supremo conhecimento. Ele conhece todas as coisas relativamente. Ele não conhece o infinito, porque o infinito a Deus pertence. O conhecimento do espírito, ele é limitado. Por isso que ele sempre terá que adquirir mais conhecimento, diferente do Criador, que ele conhece tudo, ele não tem que adquirir conhecimento algum. O conhecimento está no Criador. Então, nós vamos poder conhecer à medida que ele for permitindo revelar. Ódio? Não tem. Ciúme? Não tem. Inveja? Não. Ambiciona? Não. Paixões qualquer? Então, se eles não possuem nenhum dessas imperfeições, porque já são espíritos que gozam de felicidade, não tem queda de anjo, gente. Não tem possibilidade. Ele não tem nenhum do tipo de afeição, do sentimento, ou, melhor dizendo, em última instância, das paixões que fazem a felicidade dos seres humanos. Laurinha, tá difícil aqui terminar, porque a gente chegou no final, né, dessa obra. Vamos sentir falta de ter os nossos encontros para estudar o que é o Espiritismo às sextas-feiras, às terças-feiras, às 12 horas, mas nós vamos, né, colocar já para próximo encontro, ou próxima semana, o estudo novo do canal, que previamente todos serão avisados aí no decorrer desse período aí, né? Então a gente vai continuar se encontrando na live das 12, com os vídeos gravados, dose dupla, mas vai fazer falta ter esse conhecimento primário, primitivo, basilar, fundamental, né, Laura? Passo para você, agradeço pela oportunidade de metade desses encontros aí, praticamente, ter feito ao seu lado aí, né? Comecei essa saga já tem um tempo, né? Depois a gente colocou ele regular, era uma coisa meio assim, né?
Fazia, não fazia, demorava, mas chegamos ao final. E aprendemos juntos aqui, e no futuro, que Deus assim vai permitir, né? É claro que demanda a providência, mas a gente tem que querer o melhor, voltar a estudar ela numa outra configuração, junto com algumas outras pessoas, uma roda, sei lá. Vamos pensar nisso para o futuro, né? Mas já teremos aí uma nova obra. Quero te agradecer por essa oportunidade, por toda a sua contribuição, agradecer a todos que passaram por aqui de uma maneira ou de outra, todos que vão ver esse conjunto de vídeos, aqueles que se sentirem inspirados com essa conversa nossa final, a passar em revista todos os encontros, né? E também fazer críticas, sugestões, né? Trocar ideias com a gente aí. Certamente a gente vai ter muito o que falar. Beijo no seu coração e a gente encontra-se no próximo vídeo. Obrigado, Beto. Foi muito bom, né? Como você bem colocou, é a realização de um projeto, né, que é o término dessa obra, o estudo dessa obra, e que, com certeza, no futuro, vamos voltar a estudá-la. Isso, né? Então, como a gente terminou essa obra, e é uma obra pequena, né? É um opúsculo, eu tenho certeza que nós vamos terminar tantas outras, como nós já estamos desenvolvendo estudos. Esses estudos estão regulares, nós temos projetos grandes, como os estudos das revistas espíritas, que é algo que nessa encarnação, com certeza, a gente não consegue finalizar, mas que a gente vai avançando e vai estudando, né? E aquelas obras né, que têm volumes menores, bem menores, como o Livro dos Médiuns, nós vamos voltar a estudar o Livro dos Espíritos, com certeza, se Deus assim permitir, nos dando saúde, nos dando condições para poder estar aqui reunidos. Beto, então eu agradeço a você por estar junto com você na conclusão do estudo dessa obra. A você que está nos assistindo agora, nesse momento, pedimos a você que vá lá em todas as playlists, mas aqui em especial dessa obra que está finalizando hoje, para você pegar lá do início, quando o Beto iniciou o projeto de estudo dessa obra. E até chegar aqui na conclusão desse estudo de hoje. E agradecer aos bons espíritos sempre, porque é com o apoio desses camaradas, amigos aí, esses bons espíritos, que a gente vai caminhando com o concurso deles aí, nos ajudando a perseverar. E, claro, a Deus, porque é somente Ele, né, que nos proporciona estar aqui junto com vocês para estudar, para aprender. Então, encerro aqui, deixando o meu sentimento de gratidão a todos pelo estudo. Paz e luz, nos encontramos no próximo vídeo.